Meus amados e diletos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja em vossos corações. Vamos continuar com o nosso estudo bíblico no capítulo 9 de 1 Samuel. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre a procura quando Saul e seu servo saíram ao encontro dos animais que desapareceram pelos campos. Um mistério. E foi a partir do sumiço desses animais que entra em cena a história do primeiro monarca de Israel, com uma porteira que se abre acidentalmente e os animais desaparecem, e Quis, o pai de Saul, empenhou Saul a procurar. Nesse conteúdo estaremos analisando a mensagem de Deus a Samuel, quando Saul, convencido pelo seu servo, decidiu ir ao encontro de Samuel. As moças que tiravam água apontaram o caminho. E assim, Deus imediatamente revelou a Samuel a chegada de Saul. Por isso, convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 9, versículos de 6 ao 13 de 1 Samuel. Enquanto isso, o Senhor diz a Samuel que ele está enviando um homem da tribo de Benjamim para tornar-se o primeiro rei de Israel. Deus revelara a Samuel. O versículo de número 14 ao 16, a palavra do Senhor diz assim: Eles foram à cidade, e ao entrarem, Samuel vinha na direção deles, a caminho do altar do monte, pois Samuel sacrificava no alto. E eu quero aproveitar aqui para uma explicação, porque Deus proibiu Israel de sacrificar nos altos. Era extremamente proibido pelo fato dos cananeus, os pagãos, terem esses costumes de adorarem os seus ídolos nos altos dos montes. E sendo assim, Deus proíbe ferrenhamente a Israel de tal prática, justamente para preservar o povo de Israel de se contaminar com os deuses pagãos. Mas por que Samuel sacrificava no monte? Porque eles tinham esses hábitos de irem ao alto ou aos altos para sacrificar e Deus lhe abençoando. Parece uma contradição, não é? Mas não é. Desde quando a arca de Deus fora tomada pelos filisteus, lá na época de Eli, quando Samuel ainda era criança, Siló provavelmente fora destruída. Todo aquele lugar de culto fora destruído.
E Israel ficou sem pés no chão, sem um lugar de culto. Em tempos de guerra, dificuldades, transtornos, tantas coisas, que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, nas casas dos israelitas, a quem de direito, e isso terminou destruindo o lugar de culto. Os filisteus foram derrotados e Israel, portanto, começou a subir aos altos para sacrificar, para cultuar a Deus. Tem coisas na Bíblia que Deus proíbe, não permite, mas tolera na vida da gente. E uma das coisas era justamente a prática de cultuar nos altos. Deus proibiu, mas terminou tolerando essa falta justamente pela carência do lugar de culto. Os filisteus começaram a ressurgir do pó e da cinza, e nessa época aqui de Samuel, Deus unge Saul para lutar contra os filisteus. Isso mostra que eles se reorganizaram militarmente e passaram a perseguir o povo de Israel. Somente lá em 2 Samuel, com o rei Davi, foi que os filisteus foram abatidos completamente. Por isso, o motivo deles serem convidados a sacrificar no alto. E a Bíblia diz assim: no dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Então nós temos, antes do encontro de Saul com Samuel, a intervenção de Deus, revelando a Samuel o rei escolhido, para que tudo ocorresse dentro da vontade divina. À medida que Saul se aproxima de Samuel para perguntar onde encontrar o vidente, o Senhor diz a Samuel que aquele é o homem que será o rei de Israel. A ignorância de Saul permanece quanto à pessoa de Samuel. Parece incrível, mas não quero aqui discutir essa ignorância de Saul quanto à existência do profeta. Mas Deus estava no negócio. Deus estava revelando minuciosamente a Samuel o rei que estava bem na sua frente. Por isso, nesses versículos de 17 a 27, o encontro dos dois. Vamos aos primeiros versículos, a começar do 17. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhes falei. Ele governará o meu povo. Como é bom quando o homem tem uma comunhão com Deus, de falar com o Senhor tão intimamente. Parece que Samuel ouvia Deus falar no seu ouvido.
Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: Por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Samuel olha para ele, para um pouco. Parece que Deus, não temas, é este o homem. Pode ungir. Respondeu Samuel: Eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois você hoje comerá comigo. Amanhã cedo eu lhes contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Saul fica já pensativo, atônito com a situação do momento. Convidado para comer a comida do sacrifício, conforme falamos, e Saul, então, esperando as novidades quanto ao destino dos animais. O profeta Samuel lhes dá uma segurança para que ele não tenha preocupação com os animais extraviados. Nos versículos de 17 ao 20, Samuel diz a Saul que suas jumentas foram encontradas e que ele é o centro das esperanças de Israel. Olha o texto como diz, olha. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupem com elas. Já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? Ele ficou atônito. Mas que conversa é esta? Será que o povo de Israel já estava preparados para presentear o rei, para pôr à disposição do rei suas vidas, suas casas, seus pertences, suas fazendas, seus impostos? E isso tocou em Saul. Saul percebeu algo diferente nessa conversa. Ele ficou muito surpreso. Saul mal consegue acreditar, conforme o texto, dizendo que ele vem de uma família não importante de Benjamim, a menor tribo de Israel. Ele percebeu que algo importante estava para acontecer. Aí ele se viu pequeno, se viu inferior da tribo menor de Israel. E ele então, com aquela humildade modesta, responde a Samuel. Saul respondeu, versículo 21, acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que está me dizendo tudo isso? Porque Deus estava no negócio, Deus estava preparando Israel para o governo regido por uma monarquia. Samuel prepara uma refeição para Saul e seus servos e o honra de forma especial. Mais tarde, Samuel faz acomodações para Saul e depois o envia em seu trajeto. Depois desse encontro, desse almoço, dessa mesa da comunhão, dessa mesa da resolução política,
depois que tudo é feito, Samuel despede Saul em paz e este volta para casa com uma novidade no seu coração e na sua mente, que deixa as pessoas e os parentes de Saul perplexos. Alguma coisa está acontecendo com Saul e nós precisamos saber o que aconteceu com ele nesta ida à procura dos animais. Saul está diferente. Vejamos o texto a partir do versículo de número 22. Então Samuel levou Saul e seu servo para a sala e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, a cerca de 30 pessoas. E tudo isso ficou marcante na cabeça de Saul. E disse ao cozinheiro: traga-me a porção de carne que lhes entreguei e mandei reservar para uma pessoa especial. O cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saul. E disse Samuel: aqui está o que lhe foi reservado. Coma, pois desde o momento em que eu disse, tenho convidados, essa parte foi separada para você, para esta ocasião. Esta é a mesa da decisão. Esta é a mesa da substituição da teocracia para a monarquia. Aqui se principia, portanto, o ponto de partida de uma nova experiência para o governo de Israel. Minhas palavras. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Teve uma conversa particular. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse, entregou a mensagem para ele: levante-se, e eu o acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu junto com Samuel, os dois. Depois do jantar, depois do almoço ou da refeição, depois do sacrifício, depois de ouvir de Deus a mensagem para ser entregue, depois da confirmação de Deus quanto ao destino de Saul, ocorre esse momento aqui. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao servo que vá na frente. O servo que ficava ao lado, aquele que tinha prata no seu alfoge, aquele que foi uma peça importante para esse encontro, foi adiante para não ouvir, por critérios próprios do profeta, a conversa. O servo foi e Samuel prosseguiu: fique você aqui um instante para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. E é assim que as coisas acontecem. Mas essa mensagem que Deus, através de Samuel, entrega para Saul, nós veremos em o nosso próximo conteúdo. Como é importante um homem de Deus que ouve as orientações de Deus para um projeto, para um plano,
e que isso sirva de lições para nós. Finalizo, portanto, esta mensagem sobre as particularidades de Saul, conforme vimos, a missão de Saul procurando seus animais, a sugestão do servo, a mensagem do Senhor Deus a Samuel, falando sobre a existência de Saul e a sua vinda e a pessoa que seria ungida como rei, o encontro de Saul com Samuel nesse jantar, nessa refeição da negociação, o esclarecimento do profeta quanto ao achado dos animais e, finalmente, a mensagem de Deus quanto ao reinado que até então Saul não havia recebido oficialmente. Mas isso veremos, portanto, em o nosso próximo conteúdo, querendo Deus, quando estaremos analisando aqui a unção propriamente dita de Saul como o primeiro monarca de Israel. Um forte abraço e não deixe de compartilhar essa palavra, deixar aqui o seu comentário, se inscrever em nosso canal, dar um joia e orar por nós para que Deus venha nos dar graça, inspiração e possamos concluir esse projeto. A Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, analisada de uma forma simples, mas fiel à sua interpretação. Fique na paz, em nome de Jesus Cristo.